boa noite aqui para quem tá fora do Brasil, igual a mim. Já é noite, boa tarde. Acho que são 4 horas aí, 3 horas lá para a banda do Amazonas, Parintins, começando a entrar. Deixa eu chamar aqui. Vamos ver. Chamar o Laurito. Vamos esperar. Eu sempre entro um minutinho antes para dar tempo das pessoas entrarem, lembrarem, serem avisadas. Oi! Oi, Joyce. Vamos esperar mais 2 minutinhos enquanto isso. Pra ir tomando um copinho d'água, acalmando, nossa. Se fosse à tarde aqui, essa xícara agora estaria realmente com café. Mas, como é à noite, ela está com chá. Ah, que fofo. Se fosse, nossa, eu tô esperando o sabadão pra encher essa caneca com outra coisa, né? Isso sim. É verdade. Até parece O bem. pessoal tá entrando. Ai, que bacana. Olha. É o teu fã-clube. É o teu fã-clube. Não, assim, eu ameacei as minhas amizades. Falei, ó, vocês venham ou haverá consequências. Ou teremos Então, consequências. Bom, sim, Lauro, eu vou começar a nossa conversa hoje, antes de te apresentar, antes de a gente começar a discutir um pouco sobre pesquisa, sobre questões de publicação e tudo mais, o que que tu vens fazendo por aí. Eu queria só ler um textinho que foi eu a gente sabe que aconteceu essa semana, várias notas de repúdio que estão acontecendo de várias instituições, a Associação Brasileira de Linguística também lançou nota de repúdio contra o corte, né, de 87% que esse desgoverno fez na ciência brasileira. Então, baseado nisso, a gente escreveu um textinho, publicou hoje, e aí eu queria iniciar falando um pouco disso, já que a gente vai falar um pouco de ciência, vai falar também dessa questão de sim. fomento e quanto é importante ter fomento nas nossas pesquisas, né? E aí eu comecei assim, vai textão sim, porque geralmente no Instagram a gente sempre começa com textinhos, são fotos, textos curtos, né? Mas eu acho que alguns assuntos a gente não pode encurtar. A gente tem que fazer texto grande, tem que fazer um debate profundo, porque é urgente, né? E eu começo assim, que é diferente de países como a Alemanha, no Brasil não existe a profissão pesquisador e pesquisadora. Ou seja, nada de direitos trabalhistas para nós pesquisadores enquanto fazemos ciência. Pasmem. Desde o mestrado, na verdade, desde a graduação, né? Desde a Risos. graduação, mas principalmente depois da graduação, quando você realmente escolhe ser pesquisador, ser pesquisadora e entrar no mestrado, entrar no doutorado. Jovens pesquisadores ganham, quando ganham, bolsas de estudos, mas isso não garante nenhum vínculo trabalhista com a universidade e, como consequência, nenhum direito nessa direção. Então, a gente ganha bolsa, a gente não ganha salário, e com isso a gente não ganha direitos trabalhistas e precarização do nosso trabalho. No doutorado, quando o tempo de trabalho só aumenta, e é muito mais denso e tenso, o aumento da bolsa é irrisório, mas a realidade é que boa parte dos doutorandos não tem sequer a bolsa de estudos para sobreviver. Aí a gente tem, por exemplo, várias reportagens, tem uma da BBC News maravilhosa, que fala assim, no seguinte, que um jovem pesquisador ganhou muitos elogios, que a sua pesquisa era de excelência, mas tinha sido negado a bolsa. Então, que ele ia continuar fazendo o doutorado dele sem nenhum tipo de fomento, né? Além disso, quando se é bolsista, geralmente não se pode ter outra renda, a não ser com muitos adendos,
uma vez que, segundo a ótica do governo, a Bolsa presume que o jovem pesquisador ou pesquisadora tem que cumprir uma espécie de horário de trabalho. Olha a ironia. Sim. Sim. Com a bolsa de estudos, esses jovens precisam arcar com suas pesquisas, compras de materiais, livros, tentar publicar de alguma forma, participação em congressos, eventos da área, além de ser a mesma fonte, muitas vezes a única, para pagar suas despesas básicas. Já entenderam que a conta não fecha, né? Principalmente quando observamos os pesquisadores que com esse dinheiro sustentam ainda suas famílias, sejam eles pais ou sejam eles filhos que ajudam em casa. O número de desistentes cresce a cada ano e quando conseguem terminar, sequer conseguimos nos enquadrar no formulário de procura de emprego. Aos pesquisadores e às pesquisadoras cabe a opção outros na pergunta lá no formulário da profissão. Na vida, a opção é de seguir lutando pela ciência, ainda mais em tempos de crescente negacionismo. Com a pandemia, isso vai do ruim para o perverso. Recentemente, o governo Bolsonaro cortou 87%, sim, é isso mesmo, 87% da verba prevista para o fomento à pesquisa, à ciência no Brasil. Se em outros governos houve erros de orçamento e administração relacionados ao investimento nesse setor, hoje o que vemos é um desmonte da ciência brasileira. Mas ainda há muita resistência. Esse canal é um deles. E esse rapazinho que está aqui com a gente também é o futuro da nossa ciência, da nossa pesquisa, principalmente quando a gente fala em pesquisa de linguagem. Então, nada de ficarem tristes. E vale a pena, sim, fazer ciência no Brasil. E é sobre isso que a gente vai conversar hoje. Eu quero apresentar o Lauro para vocês, mas eu fico pensando que às vezes é melhor quando a pessoa se apresenta. Porque eu acho que falar de si é um desafio, mas somente você consegue falar sobre você. Então, eu vou te dar a palavra. Eu queria saber quem é o Lauro. Olha, Joyce, não à toa que tá orientando a do Barunas, né? Ciladeira, adoro uma cilada. Falo, nossa, acho que o desafio, a live em si já é um desafio, agora falar sobre mim é mais outro desafio ainda, né? Mas deixa eu comentar sobre o teu post, assim, riquíssimo. Eu vi primeiro o vídeo, né, que fez um videozinho, lá TikTok, me matei rindo, depois fui ler a legenda, me matei chorando, né? Falei, nossa, e realmente essa contradição, essa ambivalência que é estar na universidade hoje, né? Porque assim, a gente move mundos e fundos, e faz suco do bagaço, do pó do bagaço da laranja e ainda assim não consegue validação perante a sociedade, como tu falou muito bem no teu vídeo, né? Assim, de ser reconhecido e reconhecida enquanto cientista da linguagem. E validação institucional mesmo, de receber uma graninha, de receber um auxílio depois, quando finalizar a tua pesquisa, né? Enfim, então assim, acho que primeiro eu começo te parabenizando pelo post e mais amplamente pelo canal. Não porque tu me convidou, porque eu acho que assim, seria muito, né, muito, olha, você tá parabenizando, agradecendo. Mas porque, você vê, eu acho que a divulgação científica parte disso, né, de tu não só divulgar os conhecimentos que produz na ciência, mas de aproximar, de estreitar as relações de linguista para não linguista, e aqui nesse caso também de linguista para linguista, né? Coisa que eu acho que a gente, na graduação ainda tem muito dos contatos, das festas e das aulas, mas depois mestrado, doutorado, imagino que seja algo muito mais Aproveita. Pois é, então, penúltimo mês da graduação e até agora poderia ter aproveitado mais, né? Mas enfim, Joyce, assim, me sinto em terapia agora, falando quem sou eu, mas acho que falando academicamente falando, acho que meu user já diz bastante coisa, assim, sobre os meus interesses, sobre o que me tira o sono, ou o que me dá tesão mesmo, eu gosto de falar, quando a gente fala em trabalho, em tesão, porque eu acho que eu fico feliz de fazer de estudar com as pessoas que eu estudo, de ter os professores que eu tenho, de pesquisar, de me interessar pelas coisas que eu me interesso, que é basicamente tudo que envolve, ou que possa envolver língua, linguagem, discurso, né?
E assim, sei que falo enquanto um graduando que nem se formou ainda, que tá, né, lutando para sair da graduação, mas eu acho que hoje, inclusive, um menino me chamou para conversar sobre o curso aqui da Linguística na UFSCar. E eu acho muito top, porque assim, quando você pensa em linguística, você pode associar com qualquer área. É tipo psicolinguística, biolinguística, linguística computacional, linguística não sei o que lá. Então, essa abertura, essa expansão toda do curso me faz pensar muito num processo pessoal que eu passei durante a graduação, que é de expansão, que eu acho que todo mundo passa, né? De entender que língua e linguagem de discurso é muito mais do que falar, que tem todo um, sabe, uma relação de poder, que você pode mudar o mundo simbólica e materialmente com um ato de fala, né? Então, assim, a grosso modo, eu acho que interessa dizer aqui é que eu adoro brisar, adoro beber e conversar sobre Bakhtin, adoro acordar e já mandar aquele áudiozão falando sobre, sabe, eu acho que assim, se sou alguém dentro da academia, sou essa pessoa que perde o sono facilmente, que entra à madrugada facilmente falando sobre. No textinho que a gente postou, né, para apresentar, acho que é bacana sempre a gente apresentar com quem a gente vai conversar. Você colocou que, nossa, na verdade eu adorei teu texto, porque quando você lê, você percebe que você se colocou não só como pesquisador, como alguém que está fazendo graduação em linguística, mas você traz esses outros lugares que te subjetivam de onde tu já te subjetivaste de alguma forma fora da academia, né? Você coloca assim, que gosta de reiki, espiritualidade. Aí depois, quando você vai lá para a linguagem, você fala assim, olha, eu gosto do verbal, do espanhol, do inglês, do gesto visual. Aí você coloca Libras. Depois você vai dizer que uma das linguagens também que te chama a atenção é a linguagem corporal, as microexpressões faciais. Eu achei assim o máximo. Aí eu queria saber de ti, de onde é que vem? De onde é que vem todos esses lugares e como é que eles se conectam? Como eles se conectam com o Lauro, pesquisador da linguagem? Uau! Sim, Joyce, quando você me pediu um mini currículo, ou agora que não me pediu para falar sobre quem sou eu, ou a graduação, falo, puta, posso falar palavrão? Adoro falar um palavrão, sei que, puta que pariu, vou ter que falar sobre isso e aquele, né, aquele projeto, aquele artigo, aquele não sei o que lá. E eu sinto muita dificuldade em fazer isso pelo motivo principal, que, assim, primeiro que eu acho que eu não gosto muito de falar sobre mim, nunca fui acostumada a falar sobre mim, e depois que eu entro na academia, na universidade, que eu percebo que é um espaço super elitista, super egóico, sobre aquela coisa, porque o meu doutorado na Irlanda, e naquele artigo que eu publiquei com a fulana, e aí você começa, assim, esse pedestal que a gente tem na linguística, claro, mas em qualquer ciência, né? E aí, quando eu comecei a perceber que era assim, eu falei, gente, eu não posso me tomar assim. E aí, primeiro que nunca pensei que teria algo para dizer da minha graduação. Aí, depois que entro no LinkedIn, que entro naquela máquina de fazer projetos, de fazer livros, de fazer cursos, de fazer isso e aquilo, hoje eu acho que eu evito falar sobre cada uma dessas coisas justamente para não afastar. Eu acho que não é o que eu fiz ou o que eu não fiz. Eu até falo, eu publicizo, porque eu acho importante a gente divulgar o trabalho que está fazendo, até por uma questão de marketing, de falar, ó, né, chamar um jobzinho aqui, um jobzinho ali e tudo mais. Mas eu acho que a gente realmente pode ser e deve ser essas outras coisas. Então, assim, na questão da espiritualidade, tenho me interessado muito por Reiki, me iniciei no Reiki agora há pouco, tenho me interessado pela Umbanda também. E acho que essas coisas não são excludentes, né, Júlio? A gente tenta opor muito ciência, a religião, em aspectos pessoais. Eu acho que agora na pandemia isso ficou muito nítido que não tem mais isso, assim, né? A gente é Não uma é coisa e definida, né? não tem, não tem. E também, pô, nem lembro mais o que me perguntou, mas assim, falando sobre isso, me interessa muito pela linguística aplicada, no sentido de que, naquela linguística aplicada transgressiva, porque ela se diz indisciplinar, nos dois sentidos, de que não é uma disciplina, não se fecha a ler texto só de uma disciplina, então tu vai usar texto da psicanálise se precisar, da psicologia, da antropologia, da sociologia, da linguística, tu vai mobilizar um arcabouço teórico necessário para aquela pesquisa.
indisciplinar no sentido de que tu vai romper com barreiras, tu vai quebrar esse estereótipo, tu vai ir contra a hegemonia. Então, para dar uma amarrada, acho que cada uma dessas coisas pelas quais eu me interesso reverberam, refletem, também ajudam a produzir outros aspectos meu, que é, então, ser birrento, por exemplo. Você vai lá na linguística aplicada, então, eu gosto muito de ficar quietinho, analisando, então, os estudos da linguagem corporal e das microexpressões aparecem. Então, eu acho que isso não é só comigo que acontece, né? Todo mundo tem coisas individuais. E assim, pegando esse teu gancho, é interessante porque eu acho que a linguística, eu não fiz graduação em linguística. Eu entrei na letras. Você tá na letras ou tá na linguística? Tô na linguística. Eu entrei na letras, eu fiz a graduação em letras e o mestrado e doutorado eu fiz na linguística. E aí eu senti, quando eu entrei no mestrado, eu senti tanta vontade de fazer a graduação em linguística. Porque isso, quando falam em linguística, as pessoas pensam logo de cara. A gente estava conversando isso com a Gladys, né, na quinta-feira. Nessa quinta-feira tem mais gente em empoderamento de quinta, com pesquisadores mais experientes para conversar com a gente sobre essas questões. E aí ela falou o seguinte, ela falou que o quanto é que a linguística ela nos abre para pensar a linguagem como um objeto do conhecimento. A linguagem como objeto do conhecimento. E nas suas múltiplas, materialidades. Então, quando eu olhei para a linguística, eu disse, caraca, eu queria muito. Nossa, eu queria fazer processamento de línguas naturais, estudar essa parte da semântica formal. Eu também queria fonética, fonologia, morfologia. Falei, gente, é tudo tão bonito que vocês fazem. Eu queria que tu falasse um pouquinho sobre qual é essa tua percepção do curso. Você já está finalizando, o Lauro está finalizando, para quem não sabe, ele já é formando praticamente. Desse teu percurso na linguística, como é que tu sentiu isso? Né? Em que isso também contribuiu para esse Lauro de hoje? Sim, Joyce, assim, acho que quem vem da letras e vai para pós-linguística, imagino que a sensação seja essa mesmo, porque a graduação é esse momento que você vai ter um contato inicial, mas também não superficial, né? O inicial, mas aprofundado, porque é um ensino superior, né? E aí, na graduação, a gente passa por todos os níveis de análise linguística. A gente vai, primeiro semestre, fonética, depois morfologia, sintaxe, semântica, pragmática, até chegar na D. Quer dizer, na D a gente tem desde o primeiro semestre, né? Porque aqui a gente uma das ênfases, né? Mas eu digo isso porque transforma, logo no primeiro ano, Joyce, o que tu vai entender por língua, por comunicação, assim, por sujeito, já chega na brisa, né? Você já chega lá... Já é um vrá, né? Você chega lá, olhe, língua não é gramática. Hã? Como? Nossa! A primeira paulada, assim, que o linguista, que um letreiro, enfim, o pessoal da linguagem leva língua não é gramática. E aí isso já traz inúmeras implicações de pensar nisso, né? Então, assim, acho que ao longo do curso é esse blowing mind, sabe? É esse rompimento em outras várias disciplinas, porque entender a importância da morfologia, da fonética, gente, é difícil fonética, é um caralho deixar, pegar todos aqueles nomes, as condições de articulação, dos sons e tudo mais, mas o quão legal é tu dizer para uma outra pessoa que a língua é também essa coisa material, fisiológica, de articulação, sabe? Então, quando tu vai passando por cada semestre, eu acho que para quem aproveita bem o curso, para quem tem as condições também de aproveitar bem o curso, é um chablau atrás de eita. Porque aí, cada semestre, você tem um professor topzera, assim, eu acho que uma das coisas que eu mais venero o curso também é pela qualidade, pelo nível dos professores que a gente tem, das professoras, né? Referência, assim. Então, acho que isso também contribui para que a gente vá sempre, assim, não tem como dar aquela, sabe, freada, aquela refrigerada, tá sempre ali no grau, porque tem coisas novas aí. Quando você, nossa, não gostei tanto de tal matéria. No próximo semestre,
vem semântica, vem sociolinguística com o Renato, vem semiótica com a Mariana Luz, sabe? Que são, assim, pessoas, nomes. Então... E é interessante isso, o Marcelo Bottinelli. Oi, Marcelo, quanto tempo, rapaz? Um colega meu que eu dei aula, eu já fui professora, tá? Professora de ensino médio. E a gente dava aula junto lá no Colégio Dom Bosco. Bem-vindo, Marcelo, saudades. Marcelo. Então, que essa coisa da língua é super bacana. Eu novamente, voltando à conversa com a Gladys, ela falou assim, lembra do botânico? Botânico, tem que pensar o seguinte, linguística é uma ciência. Ponto. E se é ciência, ela vai estudar o seu objeto, ela não quer saber se ela lembrou do botânico, né? Ela não quer saber se a folhinha estiver rasgada, se ela não for do jeito que as outras folhinhas, o botânico não vai dizer assim, não, isso eu não vou estudar. É o contrário. Quanto mais interessante, mais, vamos dizer assim, fora de algum padrão que a gente já sabe, mais interessante é estudar a língua. Mas olha só o que está acontecendo agora, né? Nenhuma língua varia porque ela simplesmente varia. Ela varia porque nós, como sujeitos, estamos aí numa mão dupla, numa via de mão dupla. A língua nos dá condições de poder variar e a gente vai lá e usufrui desse conhecimento que essa língua nos possibilita. Então, todes, né? Esse todes aí não surge do nada. Então, eu acho que é muito bacana isso que você está trazendo. Eu quero falar para o pessoal que está vendo que daqui a uns 5 minutinhos a gente vai chamar alguém que está por aí, que quiser fazer alguma pergunta para o nosso formando, ou algum comentário, ou algum elogio. E aí você pode pedir para aderir na live, você pode rapidinho, se você não tiver mais o botãozinho, você pode simplesmente sair, entrar rapidinho e apertar no aderir, que vai aparecer aqui para mim, a gente vai chamar 1 ou 2 pessoas para conversar com a gente daqui a pouquinho. Agora, Laura, agora chegou a hora, né? A gente já falou do Lauro, espiritualista, né? Do reiki, né? O Lauro que gosta de estudar, que mostrou que a linguística realmente muda a nossa forma de olhar o mundo, o quanto que isso é importante, né? Porque a gente tem o estigma de achar que se você escrever de acordo com como a gramática está te dizendo, você tem sucesso. E não é isso, né? Quem dera que fosse. Nem eu sou contra, né? Bastava ler, escrever do jeitinho e a gente teria sucesso, mas não é. Aí eu quero saber, o que tu vens aprontando de pesquisa? O que tu vem pesquisando? Qual é o tema do teu TCC? Tem publicado alguma coisa? Eu tenho visto, eu te acompanho, rapaz. Quem do Ledim que não publica, né, Júlio? Assim, eu acho que uma das coisas que eu mais idolatro no grupo é porque não tem essa centralização, né? Essa política de grupo democrática, realmente emancipatória, que todo mundo faz tudo, assim, eu acho genial. Então, sim, entrei no Ledim, entrei em Ciladas Vaias, assim, eu acho que desde o ano passado, quando entrei no Ledim, fia, só... Rapidinho, para quem não sabe o que é Ledim, o Ledim é um grupo de pesquisa que a gente participa, eu e o Lauro. É o Laboratório de Estudos Epistemológicos e de discursividades multimodais. Nossa, eu nunca lembro de cara esse nome, porque é muito grande. E ele é coordenado pelo professor Roberto Leiser Baronas, que foi meu orientador de doutorado e agora também está sendo parceirão, porque é parceria aí, Lauro Baronas, né? Não tem orientação. É parceria. E é isso que é o Ledim. Pode continuar, Laura. Sim, importante dizer esse gigantesco nome, assim, que diz bem, assim, o tanto de coisas que o Ledim faz, né? Estudos epistemológicos, discursividades multimodais. Abarcou tudo, assim, possível, né? E aí, desde que eu entrei no Ledim, entrei na época da enciclopédia, né, Júlio? Você estava também na enciclopédia discursiva da Covid-19. E aí eu entrei porque eu estava sob orientação da Fernanda, tentando fazer meu TCC, naquele bloqueio, eu falei, Fer, não estou conseguindo. Tudo bem se eu for por Baronas, estou gostando da linguística popular, tudo mais.
E ela assim, ai, claro, tô num projeto com ele, você vai adorar participar. E aí, beleza. Entrei pensando que ia só operar nas lives, assim, trocar a tela, criar documentário e tudo mais. Entrei na cilada, fiz o verbete lá, né, do fake news. Mal E a partir sabia. disso, Joy, ledo inocente, ledo engano, né? E aí, a partir desse verbete de fake news, que eu comecei a pensar meu TCC, que ainda não escrevi, mas estou com ele completo na minha cabeça, falta só sentar e escrever, que é sobre como fake news, a expressão, uma palavra, se quiser considerar uma palavra, né, funciona no espaço público brasileiro hoje. E aí, eu uso para isso a teoria da Alice Craig-Planck, que é uma francesa, que propõe a noção de fórmula discursiva. Que é, tem gente vendo aqui que minhas amigas, minha mãe, minha tia, o pessoal tá aqui hoje. Tem um monte. Não, não foge, não. Continua. Não, eu digo porque é a partir disso que eu vou tentar explicar o que é a teoria da Planck. Porque uma fórmula discursiva, eu gosto de pensar, estilo Ledin, que é uma palavra cilada. Que é uma palavra que ali traz discursos antagônicos, traz posicionamentos que são opositores, que brigam, né? Então tu vai ter uma coisa muito da esquerda, muito da direita. E aí, enfim, estou tentando analisar a fake news enquanto forma discursiva, porque tem como eu falo, uma suruba de significação atrás dessa palavra, porque tem gente que fala que é boato ou mentira, a gente fala que é só mentira, ou que fake news é pós-verdade, ou tem gente que fala que fake news é desinformação. Enfim, e todos esses sentidos que são atribuídos a essa palavra nos revelam, sobretudo, posicionamentos políticos, ideológicos, né? E aí, então, nesse futuro TCC, né, porque ainda não está escrito, risos, eu tento provar que fake news funciona, a expressão, né, funciona como uma fórmula discursiva, porque gera todo esse embate, esse rumor público, mas também que é uma fórmula do genocídio Bolsonaro, que eu vou chamar de genocídios ou genocídio de Bolsonaro, que é, então, o genocídio da população negra, das comunidades indígenas e, sobretudo, um ecocídio, né, assim, do meio ambiente. Ou de Gaia, que eu também gosto bastante dessa questão mais naturalística, né, de Gaia, do planeta enquanto um organismo vivo, autossuficiente, autorregulador e tudo mais. Então, a grosso modo, seria para, assim, como você explica para o não linguista? Eu vou ver como que as pessoas falam fake news. Que sentidos são atribuídos a fake news, né? Perfeito. Acho que você resumiu bastante, vamos dizer, de forma muito objetiva para quem não é linguista, o que a gente poderia pensar aí nessa produção de sentidos. Acho que a gente que trabalha, principalmente no campo da análise do discurso, eu não sei você, mas eu lembro que a primeira vez, eu nunca tinha tido análise do discurso, eu não tive análise do discurso na graduação, né? Eu nem sabia que existia análise do discurso até os 26 anos, 26, 27 anos. Então, a primeira vez que eu peguei um texto, que foi do Michel Pichet, foi numa aula com a professora Cristine Severo, a Gorski, que hoje está lá na Federal de Santa Catarina. E ela nos deu um daqueles primeiros textos que ele escreveu com eu não lembro se era com Paul Henry e mais uma, não sei se é a François HD. E quando eu li, eu disse assim, nossa, eu quero fazer isso. Eu quero estudar isso. Porque naquele momento eu percebi o quanto tudo que eu assistia, a roupa que eu vestia, a forma como eu pensava as coisas, o que era mulher, o que era sociedade, o que era homem, eu percebi o quanto eu era atravessada por discursos que eu nem sequer percebia. Você sentiu a mesma coisa quando porque agora o teu TCC está agora sentado na análise do discurso, né? Tá, análise de discurso de base enunciativa, né? Assim, a francesa, mas é base enunciativa. Mas sim. E sabe, porque a gente tem AD, Jorge, aqui na linguística, desde o primeiro semestre. Assim, AD, PL, linguística computacional e mais imateriais são as ênfases. Então, desde o primeiro até o último, em algum momento a gente se cruza com a AD. E aí, então no segundo ano, quando eu estava tendo AD e semiótica, foi esse rolê aí, do Blowing Mind. Por quê?
Porque a semiótica também vai analisar os sentidos. Assim, tudo é passível de ser analisado pela semiótica. Assim, convenhamos que não tem nada assim, permeado pela linguagem que não possa ser analisado pela semiótica. E aí, quando eu tava nessa época, então, que eu tava vendo tudo político, assim, a organização das cadeiras dentro da sala de aula. Eu tava vendo a roupa que as pessoas usavam, e aí comecei a usar umas roupas super, assim, não padrão, sabe? Então, esse chablau que você teve, eu tive na época que eu tava tendo semiótica e AD, justamente porque a gente para de despolitizar coisas que não são despolitizáveis. Tudo é político. A gente fala, eu não quero falar sobre PT e sobre PSDB. Não, não é sobre questões partidárias necessariamente, mas é sobre posicionamento ideológico, como a gente reproduz velhas ideias, como a gente vive que nem nossos pais, para estar eles regindo, né? Então, assim, isso eu acho que é o momento que a gente realmente troca a chavezinha e passa a entender que a gente tem consequência tudo que a gente faz, fala, enfim. E eu acho que é que também começa a enlouquecer, né? Que aí ver política em tudo, nossa, só ladeira abaixo. Ver política em tudo, exatamente. Eu vou fazer uma coisa aqui, vamos ver o que vai dar. Chamar alguém para comentar, falar alguma coisa. Eu vi um comentário. Eu tô achando que é uma pessoa, mas eu não sei se é. Eu não tenho certeza. E eu acho que eu já sei quem você tá achando que é. Vamos ver se Mas aceita. vamos lá, bastante. Se não aceitar, a gente chama outra pessoa para fazer uma pergunta ou algum comentário para o Lauro. Enquanto a pessoa não desliga, não desaceita e nem aceita, eu vou contar um caso, porque eu fui orientanda do Barones, isso praticamente serei eternamente. E aproveitando que o professor Valdemir Miotello está aqui, obrigada, professor, por estar presente, por nos dar seu carinho de estar. Aceitou. E aproveitando que o professor Valdemir. É minha mãe, né? Com internet ruim, é minha mãe. Como é o nome da tua mãe? Oh, meu Deus. Como é o nome da sua mãe? Maria Ana. Oi, dona Maria. Internet péssima lá. Poxa, a sua internet não tá colaborando. Não vai, Joyce. Eu tentei chamada de vídeo com ela antes e também não foi. Poxa vida. Mas olha, para quem não conhecia, essa é a mãe do Lauro. Queria chamar ela para ela falar um pouquinho. Hoje é Dia das Crianças, para ela falar um pouco do. Oh. Poxa. Oi. Oh, meu Deus. Mas é assim mesmo. Olá. Oi, mãe. O que a senhora tem, com uma palavrinha, se você conseguir falar, dona Maria Ana, o que a senhora falaria para o seu filho? Tá orgulhosa do filho? Não, só pode, né? Pergunta retórica essa. Ela tá lá na minha tia, a tá tão ruim lá. Então deixa eu... Agora, Laura, eu sou uma pessoa que está iniciando aqui e eu não sei tirar. Deixa eu ver se... Ixi, você clica aí em cima, deve dizer teu user e o meu, aí você clica na setinha, né? Aí vai aparecer quem tá assistindo e quem tá aqui dentro, na sala. Você encontrou? Oi, mãe. Ela tá tentando. Eu estou, mas ele não me apresenta. Ele não traz mais a Dona Maria Ana para mim. Dona Maria Ana, a senhora pode apertar no xizinho? Oi, mãe. Deixa eu ver se eu consigo mandar mensagem. Bom, enquanto tá aí, oi, tia Ana, olha, tem família, tua família tá toda aqui, Laura. Não, pior que a Raquel, minha amiga, mas eu tô não me chamando de tia Ana. Agora eu esqueci
A sua mãe... Gente, como é que tira? Aperta no X, mãe. Oh, meu Deus. Ô, Dona Maria, desculpa. Sou eu que sou um ser humano terrível. Aperte no X lá em cima. Não aparece pra mim, gente. Não aparece. Aê! Saiu. Nunca pensei que ia ficar feliz. Mas, mãe, quem sabe numa próxima. Quem sabe? Mas, ó, essa questão de internet é uma coisa terrível. Falando sobre isso, como foi, Lauro? Assim, pra gente já caminhar, você falou um pouco do teu percurso, a gente já soube que logo, logo vai sair um TCC sobre fake news, fiquem à espera. Já tem o verbete que o Lauro citou, é o verbete que ele está alocado na plataforma do InformaSUS, e tem lá, quando você acessa o InformaSUS da UFSCar, você tem ali projetos, e aí um dos projetos é a enciclopédia discursiva, e lá você encontra o verbete do Lauro, do fake news. Falando sobre isso, como foi passar a pandemia praticamente no último ano do curso? Decepção, né, Josi? Assim, gosto de pensar na pandemia como uma ferida histórica, assim, que eu estou tendo o desprivilégio, e nós tudo aqui, né, de viver isso, porque não tem o desprivilégio de viver a pandemia e o desprivilégio de viver a pandemia no Brasil, né, que é uma coisa mais ridícula ainda. Então, assim, tive e tenho o apoio de bastante gente, principalmente da minha mãe e do meu pai, para me manter, não só me manter bem financeiramente, mas também psicologicamente, afetivamente, moralmente falando, enfim. E também fazer estágio na BCO, né? O estágio acabou agora há pouco, acho, né? Acabou mês passado. Então, financeiramente falando, foi ok por conta dessas pessoas que estavam me suportando nos dois sentidos. Emocionalmente falando, abaixo demite, né, Jorge? Assim, fazendo chamada com a minha mãe todo dia, fazendo chamada com meus amigos, enfim. Então, E funcionou, acho que Lauro? E funcionou, assim, as aulas? Como é que foi essa parte mais técnica, mais do curso mesmo? Passar por isso no último ano. Joyce, eu odeio quando eu entro no Meet tem vários fotinhos fechados. Eu entendo que, assim, por inúmeras razões as pessoas não ligam, ou não querem, ou não podem ligar. Mas isso pra mim foi o mais frustrante, eu acho. Porque eu gostava de sentar no fundo e ficar vendo todo mundo. Ou eu gostava de ficar na frente e olhar pra trás toda hora. Sabe? Aquela pessoa, sempre foi aquele aluno inquieto. Então, passar as aulas vendo ninguém comentar, vendo assim aulas quietas, para mim foi a coisa mais triste possível. Também porque acho que, não sei se por uma vontade, quem sabe, de ser professor futuramente, ficava muito triste, ainda fico quando tá tudo bem, gente, e zero, sabe? Nas aulas Ninguém presenciais fala era assim, nada, assim. ninguém calava a boca. Eu achava aquilo genial. As aulas super dinâmicas, todo mundo conversando, e agora isso foi por água abaixo. Então acho que essa foi a pior parte. Eu te pergunto justamente por isso, porque como a gente trabalha com a questão da linguagem, a gente sabe o que o silêncio também significa, né? Já dizia em Orlando. E estar numa sala de aula sem interação realmente é uma coisa muito complicada, principalmente quando a gente precisa estar debatendo sobre essas questões no último ano do curso, né? Pelo menos nos últimos semestres do curso. Mas eu fiquei sabendo também, Laura, porque eu já sei de tudo da sua vida, eu só estou trazendo tua vida à tona aqui, que você fez um projeto, eu sei porque eu também estava, evidente, mas eu praticamente quase não estava, né? Eu estava naquela loucura de terminar a escrita. Até. Mas eu fiquei sabendo que você praticamente colaborou e fez um sucesso danado nesse período de pandemia e deu jeito de participar de projetos para ajudar na questão da permanência estudantil na universidade. Por que eu falo isso? Porque quando a gente entra na graduação, muita gente simplesmente acha o seguinte: eu vou fazer as matérias, eu vou estudar,
eu vou passar e vou pegar o canudo. Então, muita gente passa pela graduação dessa forma. Só que tem outros caminhos. E o Lauro está mostrando aqui um deles, por exemplo, entrou, fez pesquisa, participou de grupo de pesquisa, que isso é muito importante na graduação, muito importante, porque faz com que a gente entre numa outra rede, se conecte com outras pessoas e ganhe oportunidades, inclusive de publicação e de debate de conhecimento, principalmente de conhecimento. Sim. E eu queria que tu me falasse sobre esse outro percurso, que não é nem para se auto-beneficiar do conhecimento, não é também fazer por fazer a graduação, mas é usar desses conhecimentos, dessas redes, e fazer uma atitude social, de ser um cidadão social, que é o que todo mundo deveria ser, né? Ter essa responsabilidade, como alguém que está dentro da universidade, ter esse retorno, não só para dentro, mas também para fora da universidade. Aí eu queria que tu falasse um pouco desse projeto para a gente. Sim, Joyce, eu acho que isso é uma questão básica desse amadurecimento dentro da universidade, que é perceber que a universidade não é ensino médio 2.0, que a universidade não é só ensino, mas é também pesquisa e extensão. A gente então tem as oportunidades de fazer iniciação científica para ir para pesquisa, né? E a extensão sempre fica muito jogada de lado, assim, digo na graduação, né? E aí, acho que, nesse sentido, eu realmente me joguei, porque, nossa, nossa. 2019, eu, Vitória, Stephanie, Gabriela, Paula, enfim, colegas de turma, criamos o PicLing. Um projeto, assim, pra gente conversar lá no DL, sobre linguística, sobre, enfim, gênero neutro, WhatsApp, palavrão, linguística popular, enfim, teve alguns encontros lá. E a ideia era justamente primeiro conversar entre nós, porque a gente não conversava entre turmas, entre professores, entre pós. Depois a gente começou a levar isso um pouco mais para divulgação científica, para o pessoal de fora. E aí foi só ladeira abaixo, justamente porque aí vem evento, a gente organizou a primeira semana da linguística, aí vem projeto de extensão, a gente comecei na enciclopédia, depois teve a Isaed agora há pouco, né? A escola a escola solidária, perdão, de autoestudos do discurso. E todos esses projetinhos sempre muito muito decisivos, eu acho, na minha carreira, Joyce, porque eu fui menos aluno em 2020, 2021 e fui mais monitor. O tanto de monitoria em curso de extensão, em ACIEP, que é aquelas atividades curriculares de ensino, pesquisa e extensão. É ótimo de decorar isso. Eu não sei. Pelo visto, minha memória funciona para algo, mas é isso daí. Atividade, enfim. E, sabe, esse curso de extensão, ACIEP, teve monitoria em evento, teve organização em evento acadêmico. E essas coisas todas, eu fico muito feliz, muito grato e muito honrado de ter participado, justamente porque não me centra, não me deixa enclausurado ou fechado ou preso no ensino. Então, assim, tô tendo aula, tô lá enquanto aluno, mas também tô tentando fazer algum tipo de, como falou, de evolutiva, né? Algum tipo de conversa, não só com o pessoal de fora da universidade, mas também com o próprio pessoal da universidade. Por isso também volto a te parabenizar por esse movimento de estreitar as relações, não só de linguista para não linguista, mas entre linguistas. Justamente porque não tem, né? Assim, cada um na sua pesquisa e tudo mais, na sua área. Tem, mas é muito recente, né? Eu quero só dar um oi aqui para a Aline Araújo, do Comunica, ótima pessoa, ser humano espetacular. A gente fez uma live semana passada, acho que dia 5, não lembro mais ou menos, em que a gente falava sobre a diversidade na escrita, né? Diversidade no sentido de trazer para o campo, né, que está em visibilidade, outras possibilidades de sentidos, outros autores, outras autoras, outras literaturas, né, de pensar aí a língua como algo que é transgressor e não como algo que é excludente, né? Eu acho Sim.
que nisso que é bacana que tu trazes, porque, como eu te falei, esse último, principalmente do ESAED, que foi uma escola solidária de altos estudos do discurso, a gente reuniu tantos pesquisadores, você fez parte praticamente da base dessa escola, e isso mostra o seguinte, isso mostra que dentro da graduação, vocês que estão assistindo, que estão na graduação, estão pensando em entrar numa graduação, ou que vão assistir porque a gente vai colocar lá no YouTube, vai para o mundo, Laura, vai para o mundo. O quanto é importante fazer esse percurso responsivo. É um ato responsivo estar numa graduação, numa universidade pública, né? É importante que se pese isso, numa universidade pública. O quanto é importante a gente dar esse retorno. Esse retorno, ele é algo quase que uma responsabilidade social que a gente tem. Então, eu acho que o que você vem produzindo, Lauro, eu quero te parabenizar. Eu acho que quando a professora Gladys, que super te elogiou semana passada, e vários outros professores falam de você, não é à toa, mas é simbólico, porque infelizmente ainda é mais exceção do que norma a gente ter alunos que estão preocupados não só com o seu curso, com o seu percurso, mas em que medida esse seu percurso ele também ajuda outros percursos, né? Ele ajuda outras pessoas dentro da universidade. E é isso, queria te parabenizar e queria te deixar agora, peraí, deixa eu só dar uma olhadinha aqui nas pessoas que ainda estão. Eu vou tentar chamar uma pessoa, não sei se ela vai aceitar. Só para a gente finalizar com algum comentário, se a pessoa quiser fazer. É uma pessoa que eu admiro bastante. Eu estou acompanhando várias publicações que anda fazendo, várias lives, inclusive. Nossa, uma melhor que a outra. E eu acho super importante que a gente faça essas triangulações de quem está produzindo. A gente vai ter o Vitor da Linguística aqui também com a gente. Gente, sim. Que pressão, né? Que pressão. Pressão nada. Mas, Jorge, antes da pessoa entrar, você falou do ato responsivo do ESAED. E aí, isso, assim, grudou em mim. Por quê? Bakhtin, né? E aí, Bakhtin, no primeiro texto dele, se não me engano, ele fala sobre como a gente não tem como ter álibi para nossa existência. Então, assim, como a gente é responsável por si e tem responsabilidades éticas e morais por trás disso, né? E digo isso porque a ESAED, esse curso que arrecadou 15 mil para o programa de assistência estudantil da UFSCar, veio, obviamente, do Baronas, essa ideia, né, o Cebolinha das Ideias, e revelou a preocupação que um número gigantesco de pessoas têm com assistência estudantil, né? A gente já arrecadou 15 mil. 15 mil, assim, e teve 120 inscritos. Então, os professores colaboradores, as professoras colaboradoras da atividade doaram grana. O pessoal do Ledim também doou grana. Então, assim, o pessoal inscrito doou grana. Sabe? E aí você vê, tem outras instituições, Jorge, não vou citar nomes, mas que, assim, chamam 2 pesquisadores da linguística e cobram R$300 por uma aula de 2 horas. Não raro eu vejo isso. E a gente teve 12 pesquisadores, assim, dos renomados. A gente chamou Pavô, chamou Beth Bright, chamou, nem lembro mais, gente, tinha tanta gente, me cagava toda semana. Quem mais teve, Jorge? Teve o Siripocente, até Manguenô. Nossa, sabe, assim, teve gente grande. Van Dijk. Teve Van Dijk, gente, sabe? Então, assim, foi um timão para fazer a escola e para planejar, enfim, e para concretizar nas aulas. E foi um timão que participou como na modalidade de ouvinte. Assim, a Diana tava, Michele, boa. A Diana tava. Então, sabe, assim, queria só dizer que eu acho que essa vibe do Ledim é a vibe que, relacionado com o Bakhtin, não se exime da responsabilidade de ser um sujeito
sócio-historicamente localizado, com deveres e compromissos, enfim, ético-morais muito bem estabelecidos. Que vai junto também com o que tu falou sobre a live que tu fez com a Aline, do Comunica, sobre queerizar as nossas referências, sobre enegrecer as nossas referências, sobre não pensar hegemônico, né? Sobre queerizar o nosso próprio pensamento, né? Então, acho que a universidade proporciona isso e o LEDIN potencializa esse pensamento transgressivo, subversivo, não hegemônico. A política de grupo, a política de participação do grupo já revela isso. Mas os projetos, as traduções e como o pessoal vai adicionando coisas, vai abrasileirando as teorias, já revela muito dessa preocupação social. Enfim, social, racial, enfim, as categorias, né? Sim. Falei. Não, perfeito. Então, eu queria só te agradecer, Lauro, por ter aceitado essa cilada. A gente está aprendendo a fazer, de alguma forma, esse movimento. O nosso objetivo é trazer vocês, é trazer essa nova garotada que está vindo, e está vindo com força, entende? Está vindo com ferramentas fortíssimas, está chegando pesado, e trazer para falar um pouco desse percurso, do que é a graduação, do que é fazer uma graduação em linguística, do que vem pesquisando, e também dar visibilidade sobre aquilo que vocês estão produzindo, né? Então, o pessoal já sabe, quem não sabia agora já vai procurar a questão da enciclopédia discursiva, vai ler o Lauro, por favor, leiam o Lauro, fake news. Meio ambíguo aqui ficou. Leiam Laura e leiam também outras pessoas, leiam jovens pesquisadores, porque tem muito isso, né? Às vezes a academia ela não dá espaço para os jovens que estão entrando. E aí você exige uma experiência, mas você não dá condições para que a pessoa seja experiente. Então, você só chama sempre os renomados, as pessoas, né, que também fizeram o seu percurso, é muito importante, por isso são pesquisadores de excelência. Mas eu acho que a juventude ela está aí para mostrar para a gente o quanto que a gente pode melhorar. Eu acho que isso é que você traz, e bacana, espero que todo mundo tenha gostado um pouco do nosso bate-papo, tenha se interessado mais pelas pesquisas na linguística popular, análise de discurso que o Lauro vem empreendendo aí dentro da faculdade. Vai produzir o TCC, sabe como é que as pessoas estão mobilizando os sentidos ao falar de fake news. Boa sorte, porque não é fácil, ainda mais no período de pandemia, você é corajoso. E só tenho a te agradecer, Lauro. Agora pode finalizar, fecha aí. Nossa, vou te parabenizar mais uma vez, Jorge, assim, porque realmente fico feliz em saber que você está nesse movimento de propor esses novos diálogos. Acho que realmente é como se fosse criar uma rede de apoio, né, Jorge? Eu sempre falo para as minhas amigas quando eles publicam algo, a gente me manda, a gente tem que se referenciar, a gente tem que, sabe, se divulgar, porque senão, se a gente não faz, ninguém mais faz, né? Então, na real, é bom saber que se a gente não faz, tem pessoas que nos auxiliam a fazer, assim como tu, enfim. Então, parabéns, obrigado, sigo aqui, pro que raios tu precisar, acho que é muito bom, muito satisfatório, muito gratificante, é muito até esperançoso perceber que tem pessoas como tu para estar ao lado da gente. Então, gente, eu recebo esse teu tu com um calor no coração tão enorme que tu não tem noção. Que bom. Ô, Marcelo, eu vi que você fez uma pergunta. Fica para a próxima. Tenta entrar no de quinta-feira, empoderamento de quinta dessa semana. Vai ser também agora, deixa eu lembrar, acho que é às 4 horas também da tarde. Eu já vou postar para vocês que horas vai ser. E lá a gente vai estar conversando com pesquisadores mais experientes, que já demandam um tempo muito maior sobre algumas questões da linguística pesadas. E aí a gente pode responder algumas perguntas relacionadas à linguística, por exemplo, qual é essa relação do lapso que o Marcelo perguntou, né? Como é que a linguística vê essa questão
do lapso, eu acho super interessante, eu tenho muita coisa para falar sobre isso. Não Ok, vou perder também. ok, gente. Um beijão, Lauro, brigadão. Feliz Dia das Crianças para todo mundo. Para nós, sim. Criança que está em mim, Aproveitemos. saúde da criança que está em vocês. Exato. Um beijo, Joyce. Aproveita teu dia também, então, viu? Tá bom. Tchauzinho. Tchau, gente.